enfim, e isso faz com que a gente comece a falsificar a fronteira, porque aí, uma vida separada do que pode, uma vida separada do que pode, ela precisa sempre o quê? Esperar que ela seja provida de alguma maneira, né? E temer que ela seja ameaçada de outra maneira. Então, ela fica sempre dividida entre o bem e o mal. Não há como ela não ficar dividida entre o bem e o mal. Entre a esperança do bem e o medo do mal. Né? Entre a esperança de uma recompensa, na medida que também ela acha que vai fazer o bem, e o medo de um castigo, na medida que ela acha que pode fazer o mal. Né? Então, a vida vira esse processo de recompensa e de castigo, né? De reconhecimento ou aceitação ou de rejeição, né? De exclusão ou de inclusão. Né? E a fronteira, ela é essa também. A fronteira ela pode encontrar alguém que inclui, que reconhece, né? Que restitui, que dá existência, que recompensa, que provém, né? Ou então alguém que é mau, né? Que ameaça, que engana, que extingue, que se apropria, que, enfim, que vai destruir as condições daquela vida impotente de existir. E aí, assim, essa relação entre o eu e o outro, né? O outro, o que é o outro? Né? Essa ideia de outro é completamente estúpida. Eu sinto que eu e outro são ideias muito pobres. A gente fica muito preso à questão gramatical, à questão linguística. A gente fica brigando com palavras. Então, eu acho que é fundamental o outro, que geralmente a gente imagina estar do outro lado da fronteira, né, ser apreendido como diferença. Né? Então, mas a diferença não é simplesmente a diferença de mim, ou a diferença de alguém, ou a diferença de uma coisa qualquer. É a diferença enquanto diferença. É aquela diferença que se diferencia dela mesma e não que se compara com o outro. Né? Então, essa diferença que se diferencia dela mesma, na medida que ela é apreendida na sua imediaticidade, eu, de fato, consigo afirmar a diferença. Quer dizer, então, a fronteira se torna uma anfitriã. A fronteira é anfitriã. Ela diz, bem-vindo tudo que está na fronteira. Né? Bem-vindo, mesmo o mal, mesmo a doença, mesmo o inimigo, mesmo a morte, mesmo o pior. Bem-vindo. Aquilo que diz Nietzsche. Vinde a mim todo o acaso. Todo. Inclusive o mal e o pior dos acasos. Vinde a mim todo o acaso. Porque ele é inocente como uma criança. Ele inverte lá aquele enunciado de Cristo. Ameaça porque está dada. Daí não tem como se comprometer. Você aprende enquanto ameaça. Por que você aprende enquanto ameaça? Mas está dado em teu estado de corpo. Teu estado de... Então, o que está dado é a tua vida separada do que pode. Isso que está dado. Então, a vida separada do que pode, ela precisa controlar o futuro. E ela inventa um campo do possível, que é uma outra maneira de esmagar o virtual. Se você não aprender a fronteira enquanto virtual, a fronteira enquanto possível, não tem como escapar da relação bem e mal. Né? Ou então, daquele outro que me ameaça, que eu preciso me defender. Né? Essa relação que você dizia aí das tribos invisíveis, né? o que não fazem contato, né? E essas que ou se assimilam... Não une, a diferença separa. Então, é porque se apreende a fronteira enquanto campo de possível. O bem possível, o mal possível. Que é a base, né, onde o cabra está, ali na Amazônia. Aquele lugar é a transição, porque ele está com a mata nas costas, os madeireiros ali. Mas não necessariamente ele avista essa base. Entendeu? Essa base é dada para quem está separado do que pode. Então, eu acho que isso é essencial. O que está separado do que pode? Né? Então, eu dizia antes, a confusão do universal com o comum. Né? Se você apreende o comum, digamos assim, vamos ver uma questão básica. Spinoza é claro nessa questão, eu acho que no livro 4 da Ética, da servidão. Ele diz assim, uma coisa não me pode fazer mal por aquilo que ela tem de comum. Tá? Agora, olha só, como é que uma coisa pode me fazer mal, ou fazer com que eu adoeça,
ou fazer com que eu entre em decadência, ou morra, se não tem algo de comum comigo. Como é que ela entra em contato comigo se não tem nada de comum? Então, na medida que eu apreendo o comum, eu apreendo aquilo que é necessário, mesmo no mau encontro, mesmo no pior dos encontros. Né? Então, aquilo que é necessário, mesmo no pior dos encontros, não pode me fazer mal, porque é necessário, porque é comum. Entendeu? Então, o que me faz mal é um mau jeito na relação, mas não o que a relação tem de necessário de comum. Né? Então, é só nessa medida que eu apreendo o necessário desse ser comum que eu ultrapasso o bom ou o mal na fronteira. Né? Esse julgamento diante do outro. Né? O outro pode ser uma ameaça para mim. Ou seja, o que é a diferença? Todo ser separado do que pode, ele vê na diferença, antes de tudo, uma oposição. Ele precisa ver uma oposição. Ele não consegue ver outra coisa. Por quê? Porque a oposição não é necessariamente uma contradição. A oposição é uma espécie de suspensão. É um não a priori. Né? Peraí, vamos avaliar o que é. O que é pode se conciliar comigo, ou o que é contradiz a minha vida, né? e me ameaça. É a visão dialética. A dialética é a ideologia do ressentimento. Então, a partir dessa impotência, você não consegue ver a diferença, senão como uma oposição. E por isso que o outro é tão nocivo, essa palavra outro, o mesmo outramento, sabe? O que é outramento? Né? Não é o outramento, é o entremento. Né? É um entre, não é o outro. O outro é efeito do entre. Assim como eu sou efeito do entre. O entre é a própria fronteira. A fronteira constitui tudo. Né? Então, há uma mistura na fronteira, desde que a fronteira seja um puro sim, uma pura afirmação. Agora, aí você pode dizer assim, mas é um puro sim, sem seleção? Né? E, aliás, é esse o medo, a paranoia em relação à mistura, em relação à miscigenação? Né? A questão da assimilação nos ameaça, né? Ameaça a identidade de um povo, né? Ameaça, seja lá de que povo for, inclusive indígena, não importa. Então, por que a mistura é moralizada? Né? Da mesma maneira que a fronteira é dividida em bem e mal. A mistura é necessariamente moralizada. Então, a mistura, né, ela é tida como aquilo que torna a natureza impura e, portanto, imperfeita. Então, essa ideia de impureza ou de puritanismo, né, ela vem de uma imagem de que aquilo que se movimenta na fronteira, aquilo que é tempo na fronteira, aquilo que acontece, que gera um encontro e a mistura, né, necessariamente degenera. Então, a visão da degeneração ela está no horizonte também de uma certa relação com uma fronteira moralista, com uma necessidade da escolha entre uma coisa ou outra coisa, entre o bem e o mal. É a questão sempre do juízo, que pressupõe um senso comum e um bom senso, ou um mau senso. A escolha pelo bom senso, a recusa pelo mau senso. Ou a escolha pelo bom fim, a recusa pelo mau fim. A escolha pela salvação, a recusa pela danação. É a mesma questão. E essa fronteira são irreconciliáveis, essas duas? Eu diria que elas são irreconciliáveis. Quer dizer, na verdade, a fronteira da moral essa fronteira que é o horizonte do impotente, né? Essa fronteira, ela se dissolve, ela se destrói quando o impotente consegue novamente se ligar ao devir que o restitui ao fluxo, ao movimento e à vida. Né? Então aí essa fronteira se destrói, né? Como diz Nietzsche, como todas as coisas boas sobre a Terra. Né? Sobre a Terra, ela não se autodestruir. Então, essa fronteira é necessário que ela se autodestrua. Então, ela é incompatível com a fronteira afirmativa. Então, a fronteira afirmativa, ela implica o quê, exatamente? Ela implica em entender que em qualquer relação, se há relação, há algo de comum. Claro. Né?